E aí galera, tudo bom? Sou o professor Lucas, professor de Química. Hoje a gente está aqui para a nossa última aula de Química Geral. As próximas aulas a gente vai mudar de assunto, a gente vai falar de Físico-Química. Vixe, Físico-Química é um pouco mais difícil, mas eu acho bem mais interessante. Então essa nossa última aula de Química Geral é sobre cálculo estequiométrico e é uma das aulas que eu considero mais fundamentais para vocês, porque é um dos assuntos que mais caem em vestibular. De vestibular, vocês podem esperar aí que vai cair mais de uma pergunta em cada um sobre estequiometria ou cálculo estequiométrico. O que é isso? Na verdade, é pura matemática. É relacionar quantidades, ver quanto está entrando, quanto está saindo, e entra e sai, e fica nessa história, tá? Estequiometria é justamente isso. Então vamos lá. Eu dividi a aula para vocês em alguns grupinhos, que são bloquinhos que eu dividi, eu organizei, dividi é uma coisa, organizar é outra. Eu organizei em o bloco 1, cálculo estequiométrico fundamental, o bloco 2, em excesso, o bloco 3, impureza, e o bloco 4, rendimento. Beleza? Então a gente vai começar pelo bloco 1, que é cálculo estequiométrico fundamental. Estequiometria é fazer exercício, então eu vou ensinar a teoria fazendo exercício. Então vamos lá. As reações de neutralização ácido-base são muito importantes na química. Qual é a quantidade em mols de hidróxido de sódio, NaOH, necessária à completa neutralização de 5 mol de ácido sulfúrico? Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é a reação química. A primeira etapa de qualquer exercício de estequiometria, de cálculo estequiométrico, é fazer o quê? É montar a reação química. Muitas vezes o exercício vai dar a reação pronta. Ai, que graça, gente boa, né? Não, porque ele vai perguntar coisa pior depois. Tá? Então, geralmente é assim. Então, olha só, vamos primeiro montar a equação que representa esta reação, que é a reação entre o H2SO4 mais o NaOH. Você é um bom aluno, que eu não conheço, mas eu sei que é. E você sabe que isso aqui é uma reação de dupla troca, porque nós já tivemos essa aula. Então a gente vai separar tudo, lembra? Qual número tem aqui? 2. Então sobe o 2. Fica SO4 menos 2. Qual número pertence a todo o SO4? O 1. Então sobe para cá o 1. Fica H mais. E aqui? Qual número está em todo o OH? O 1. Então sobe o 1. Na mais. Qual número está aqui embaixo do Na? O 1. Sobe para cá. OH menos. Como é uma reação de neutralização, a gente já estudou isso. O H com o OH vai formar água no final. Não é? E aqui nós teremos quem? O Na mais SO4 menos 2. Aí a gente vai pegar os números e descer. Desce com o 2, Na2. Aqui é o 1, desce o 1, SO4. Tá? Então, deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho, que a gente vai usar. A reação completa é ácido sulfúrico mais hidróxido de sódio, formando sulfato de sódio mais água. Então, o primeiro passo do meu cálculo estequiométrico foi feito. É montar a equação, que muitas vezes já vem prontinha para vocês. A segunda etapa é fazer o balanceamento, ver se as quantidades que estão entrando são iguais às quantidades que estão saindo. Então, você vai olhar para cá. Lembra de deixar o hidrogênio e o oxigênio por último, que aí fica para vocês terem certeza se balanceou. Então, vamos lá, ó. Começar pelo enxofre. Quantos enxofres estão entrando? Ah, Lucas, está entrando 1 e está saindo 1. Beleza. Quantos sólidos estão entrando? Está entrando 1, saindo 2. Não pode entrar 1 e sair 2. Tem que entrar 2 e sair 2. Então, ó, 2 vezes 1 sódio, 2. 2, né? E aqui, 2 sódios. Beleza? Vamos ver os hidrogênios agora. Já vi o enxofre e o sódio. Vamos para o hidrogênio. Quantos hidrogênios estão entrando? 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então vai ficar 2 com 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Tá? Então 2 daqui mais 2 daqui, 4. E quantos estão saindo? 2. Então a gente vem aqui e coloca um 2 na frente, porque 2 vezes 2, 4. Então olha só. Quantos estão saindo? 2 vezes 2, 4. E entrando? 2 vezes 1, 2. Mais 2 daqui, 4. Beleza. E o oxigênio? Vamos lá. 4 oxigênio daqui, mais 2 vezes 1 oxigênio daqui, 2. Então está entrando 6. E aqui? Temos 4 daqui, 2 vezes 1, 2, saindo 6. Então, se vocês deixarem para balancear o oxigênio por último, vai ser se o balanceamento do oxigênio ele se arrumar sozinho, é um sinal que a equação está correta.
Então, eu sempre falo, deixa o oxigênio por último, ele se vira, tá? Então, se no final você for calcular a quantidade de oxigênios que entra e sai e der igual, quer dizer que você balanceou corretamente. Tá? Então, a segunda etapa foi fazer o balanceamento. Então, a gente já fez o balanceamento corretamente. Vamos agora para a segunda parte do exercício. Vamos começar o nosso cálculo estequiométrico. Tá? Então, olha só. A primeira coisa que a gente vai olhar e colocar aqui é o que eu chamo de linha do mol. Você vai escrever aqui quantos mol você tem. Então, olha só. Qual o número que a gente tem na frente do H2SO4? É o 1. Se não aparece, é 1. Então, a gente tem 1 mol de H2SO4. Qual o número que aparece na frente do NaOH? É o 2, Lucas. Então, é 2 mol de NaOH. E aqui, 1 mol de Na2CO4. E aqui, 2. Beleza? Então, olha só a pergunta do exercício. Qual é a quantidade em mols de hidróxido de sódio? Então, olha aqui. Ele quer saber a quantidade em mol de hidróxido de sódio necessário, olha aí. Qual é a quantidade em mols de hidróxido de sódio necessária à completa neutralização de 5 mols de ácido sulfúrico? Ou seja, quanto eu vou precisar em quantos mol de hidróxido de sódio eu preciso para reagir com 5 mol? Então, eu fiz uma regra de 3, ó. Eu sei que 1 mol reage com 2. 5 reage com quanto? Então, vai ficar 1 vezes x igual a 5 vezes 2. X é igual a 10 mol de quem? 10 mol de NaOH. Então, basicamente, isso aqui é o mais simples dos cálculos estequiométricos, que é o cálculo estequiométrico fundamental envolvendo mol. Agora vamos fazer mais um caso de cálculo estequiométrico fundamental, só que dessa vez envolvendo as massas. Então, olha aí. Então, Unicamp. Há alguns meses a Petrobras anunciou, aí está a fonte, que reduziria de 5% para 3% o teor de enxofre no óleo combustível. Sensacional. Palmas para a Petrobras. Então, isso significa cerca de 272 toneladas de enxofre a menos por dia na atmosfera. Ainda bem, né? A atmosfera fica feliz e eu também. Sabe-se que o enxofre contido no óleo, na realidade transformado em SO2, dióxido de enxofre, é um gás, no momento da queima, combustão. Qual a massa em toneladas deste gás que deixará de ser lançada na atmosfera por dia devido à melhoria anunciada? Então, olha só, o exercício da Unicamp, ele necessita ser tranquilo, tá? O que ele fala? Olha aí, ele fala que, na realidade, o enxofre ele vai se transformar em SO2. Então, olha só. Sabe-se que o enxofre contido no óleo, tá? É, na realidade, transformado em CO2, ou SO2, desculpa, né? Quando reage, então, com o oxigênio. Então, a gente sabe que enxofre mais O2 vai dar origem a SO2. Isso daí a gente tira do exercício. Por quê? Porque ele fala aqui, o enxofre ele sofre uma combustão, se é combustão tem que reagir com o O2, formando então o dióxido de enxofre. É interpretar exercício. Então já fizemos a primeira parte, que é montar a equação. Vamos balancear, balanceia a vida, ó. Um enxofre saindo, um entrando, um saindo, fechou. Dois oxigênios entrando, 2 saindo, melhor ainda, né? Unicamp, foi tranquilo dessa vez. Então agora vamos montar nossa primeira linha. A primeira linha diz o que sempre, Lucas? Diz a quantidade de mol, já sei disso. Então, olha só. Olha aqui, quantos mol de enxofre? Tem um 1 na frente, então é 1 mol. Quantos mol de oxigênio, de O2, de gás oxigênio? 1 também, porque é o 1 que está na frente. E de SO2? 1. Daí a importância de balancear essa coisa aqui certo, porque se balancear essa equação incorretamente, você vai errar essa linha. E aí você vai errar depois, aí você vai errando e errar é errado. Errar é errado, né, na vida. Bonita essa frase. Então, olha só, beleza? Só que agora, vamos montar uma segunda linha, que é a linha da massa. Então, olha só. Olha os dados do exercício. Ele deu que a massa do oxigênio é 16 e a massa do enxofre 32. Então, olha só. Quanto que pesa um enxofre? Qual é a massa dele? 16, não é? Ou 32, desculpa. É 32. 32 gramas por mol. Quantos mols nós temos? Nós já sabemos quanto mols a gente tem. Então vou passar para cá. É 32, está no dado do exercício. O enxofre pesa 32. Quantos enxofres nós temos? 1. Então fica 1 vezes 32. 22 gramas. Quanto que é o oxigênio? Cada oxigênio é 16. 16 mais 16, então eu tenho 2 oxigênios. 16 mais 16, 32.
Qual o número de mols? 1. Então, 1 vezes 32, 32. Tá? E o SO2? Se eu somar 32, que é o enxofre, mais 16, mais 16, porque são 2 oxigênios, eu vou ter como resposta 64 gramas por mol. Quantos mols eu tenho? 1. Então, 1 vezes 64, 64. Você sempre tem que fazer essa multiplicação de 1 vezes alguma coisa. Tem sempre que multiplicar esse número de mols pela massa. Por quê? Porque é massa molar. Tá? Alguns exercícios vão ver que é fundamental fazer isso. Bom, beleza até aqui. Aí olha só o que o exercício fala, que a Petrobras aí reduziu a emissão e isso corresponde a 272 toneladas de enxofre a menos. Então, liberou 272 toneladas de enxofre a menos na atmosfera. E aí ele pergunta, quanto a menos vai ser liberado desse gás? Que gás? O SO2. Então, X. Então, a gente faz uma relação estequiométrica. Esse daqui você não vai usar. Olha só, se 32 gramas de enxofre libera 64 gramas de dióxido de enxofre, de SO2, se a Petrobras economizar 272 toneladas, quanto ela vai liberar a menos desse? É isso que o Unicamp quer saber. Então, 32 equivale a 64, 272 toneladas, que é o tanto que vai economizar, vai gerar quanto a menos? Então, você faz regra de 3, vai ficar 272 vezes 64 igual a 32 vezes x. X vai ser igual a 272 vezes 564 dividido por 32. Isso vai dar, que eu já fiz a continha, isso vai dar 544 toneladas, tá? 544 toneladas a menos de SO2 na atmosfera, na mãe natureza. Não é minha mãe, mas é como se fosse. Beleza? Então, isso aqui é o que nós acabamos de ver, cálculo estequiométrico básico, envolvendo só os mols e envolvendo massa. Agora a gente vai ver alguns casos mais específicos também caindo no vestibular.